Aleluia. O segundo ponto que eu quero destacar: unção não é o endosso de Deus para os nossos atos. Unção não é Deus assinando embaixo para tudo que a gente fala e faz. Porque senão a gente começa a achar que determinado pregador, ou missionário, ou pastor, que é usado por Deus, sei lá, em divina revelação, que é usado por Deus em determinados dons de curar, então a gente começa a achar que tudo que ele diz é verdade. A gente começa a achar que a teologia dele é inquestionável, porque ele orou e a minha sogra foi curada, então aquilo que sai da boca dele 100% é verdadeiro. Isso não é verdade. Não é pelo fato de Deus usar alguém, Deus ungir alguém, que Deus está assinando um cheque em branco e dando uma carta para essa pessoa, dizendo: olha, é uma procuração para você, fale o que você quiser que eu assino embaixo. A gente tem que parar com essa mania de achar que porque Deus usa determinado pregador, e a gente começa então a idolatrá-los, porque vai estar presente o pregador da divina revelação, o pastor fugioca de Deus, que revela a carteira de identidade, CPF. Então a gente acha que se a gente olhar para ele e ele nos cumprimentar e disser alguma palavra para nós, então aquela palavra é a palavra que Deus está dando, e nem sempre é verdade. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que nós fazemos, ou com aquilo que nós fazemos ou falamos, sem a sua autorização. Nós endeusamos as pessoas. Descobrimos que Deus usa a irmã. Começa uma verdadeira peregrinação religiosa para a casa da irmã Mariquinha, porque Deus usa a irmã Mariquinha. Porque Deus usa a irmã Mariquinha. Não almoça, não janta. E o pior, a irmã Mariquinha começa a se tornar escrava do dom que Deus lhe deu, de tal forma que ela agora se sente na obrigação de todo mundo, profética, porque a pessoa viajou 200 quilômetros, não pode voltar de mão vazia. E esse pode ser um dos nossos grandes erros. A gente tem que parar de imaginar que porque Deus usa o A ou B de forma sobrenatural, então aquele camarada está num nível de espiritualidade, num patamar acima de todos os mortais, ele está imune ao pecado. Não, pastor. O cara ora e Deus revela. Como é que um cara desse pode estar em pecado? E por que não? Deus usou uma jumenta, irmão. Ninguém está imune ao pecado. Aliás, quanto mais alto a gente estiver, maior o risco de queda que teremos. As posições mais elevadas nos deixam mais vulneráveis e não mais intocáveis ou infalíveis. Oxalá que o povo de Deus compreenda isso. Oxalá que o povo compreenda que o epicentro da unção não está no Pentecoste, como a gente sempre imagina, mas o epicentro da unção está no Calvário. O rio de Deus não brotou em Atos 2. O rio de Deus brotou na cruz do Calvário. A palavra de poder não é a palavra do Pentecoste. A palavra de poder é a palavra da cruz, que para muitos era loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus e a mensagem do Calvário. Sabe por que a igreja tem pouco poder de transformar o coração e a mente das pessoas? Porque ela pouco experimenta e vive a cruz. Porque no mundo capitalista que a gente vive, em que ser abençoado significa ser rico, e ser pobre é ser amaldiçoado. No mundo capitalista que a gente vive, em que o aprovado por Deus é aquele que tem a igreja grande, e o que pastoreia a igreja pequena é porque está na prova. Uma loucura desenfreada, porque parece que a gente entende que se a igreja é grande, então aquela igreja está com a unção de Deus. Não
Então não tem igreja mais ungida que a católica. Estamos aqui fazendo o quê? Com essa loucura desenfreada que a gente vive, em que se prega o ter em detrimento do ser. Essa maluquice que a gente cria de teologia dentro das nossas igrejas, em que a gente acha que a pessoa tem a obrigação de ser rico, de ter uma casa própria, de ter um salário bom, e isso será então status de abençoado. E eu não estou dizendo que não é, só estou dizendo que ser abençoado não é só isso. Pode ser isso e pode ser muito mais, e aliás, pode ser muito mais e nem ser isso. A gente precisa resgatar a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz e a mensagem da renúncia. A mensagem da cruz e a mensagem da entrega, da submissão. A mensagem da cruz e a mensagem do Calvário. Esse é o epicentro do avivamento. Unção que exclui renúncia. Unção que exclui esvaziamento. É fogo estranho. Estranho. Dos pentecostais. Criamos o camarada que passa no meio do povo e parece que a gente passar perto da sombra dele, tirar uma foto ou receber um autógrafo. Então, meu irmão, eu vou voltar ungido para casa. Meu irmão, eu vou voltar ungido para casa. Essa cabeça então nem se fala. Criamos as esquisitices e as loucuras pentecostais que invadem as nossas igrejas. E paramos de pregar a mensagem da cruz. Paramos de pregar a mensagem da verdadeira conversão. E eu nem vou falar sobre conversão, porque sobre conversão e adesão, o pastor Dilon ontem deu uma aula extraordinária. Sabe, queridos, é preciso resgatar a mensagem da cruz para a gente não ostentar fogo estranho diante de Deus. Mas criamos os nossos ídolos. E os nossos ídolos só vêm nos nossos congressos se hospedar em hotéis 5 estrelas e tiver segurança de lado. E os nossos ídolos só chegam na hora da pregação e quando termina não fala com ninguém, sai pela porta do fundo. São os ídolos que nós criamos e idolatramos. É o conceito de ungido que nós temos. A gente precisa reconstruir isso. Aliás, primeiro a gente precisa desaprender o que nós aprendemos para reaprender muita coisa certa. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Aleluia. Queridos, a unção que nos enche, primeiro nos esvazia. A unção que nos enche, primeiro nos esvazia. Gera em nós virtude, mas primeiro aponta nossas fraquezas. Olha para o apóstolo Paulo. Ele começou dizendo, está pensando o quê? Entre os apóstolos, eu não sou menor do que nenhum deles. Começa a acompanhar a vida do apóstolo Paulo e depois você começa a dizer assim, o quê? Entre os apóstolos, eu sou o menor deles. Depois ele disse, não é só entre os apóstolos, eu sou o menor entre todos os santos. E para encerrar ele disse, olha, eu vou reconstruir o meu conceito, eu sou o maior entre todos os pecadores. Então, à medida que Deus o revelava e à medida que Deus ungia, ele se esvaziava. E Deus jamais poderia revelar tudo a Paulo que revelou, se não fosse através desse caminho do esvaziamento e da renúncia. Nós vamos correr por causa do tempo. Em terceiro lugar, a unção sem amor nos corrompe. A gente é louco por unção, mas a gente não é louco por amor. A gente gosta de pôr a mão na cabeça do povo e dizer, receba poder. Mas eu nunca vi um pregador pôr a mão na cabeça de alguém e dizer, receba amor. Receba unção. A gente é louco por isso. Receba poder, receba unção, mas poder sem amor nos corrompe. Um pregador cheio do poder. Você vai chegar para ele e dizer, pastor, ora por mim. Pastor, por quê, meu irmão? Pastor, eu estou com uma dor de cabeça enorme, irmão. Oração por dor de cabeça, eu só cobro 10. Mas é grave? Ah, pastor, tem uns 10 anos. É grave? Ah, pastor, tem uns 10 anos. Que aí o caso é mais grave. Mas se tiver alguma doença a mais, a gente fecha um pacote por 200 e aí eu oro do alto da cabeça à planta dos pés. Poder sem amor nos deixam insensíveis, corrompidos.
A gente começa a pensar que, pelo fato de Deus nos usar em algum dom, porque ninguém tem dom, meu irmão, quem tem dom é Deus. Deus usa quem quer, na hora que quer. Mas pelo fato de Deus nos usar em alguns dons, então a gente começa a achar que realmente a gente está num nível de espiritualidade acima de todos os mortais. Então, para falar comigo, tem que tirar o sapato, porque eu já sou quase a quarta pessoa da Trindade. Vamos caminhar. Se Cristo quisesse usar o seu poder para trazer a humanidade a si, Ele não precisava de mim e de você. Ele estenderia a mão sobre as montanhas e faria-as virar de cabeça abaixo. Ele ergueria o mar a 15, 20 metros de altura, e então todos os homens se dobrariam diante dele, não precisava de mim e de você. Então a mensagem não é a do poder, a mensagem é a do amor. O amor de Deus, as pessoas têm que vir a Cristo, não é temendo pelo seu poder, mas é amando a sua verdade e desejando a sua presença. Ele procura homens que o adorem, não por temer o seu poder, mas por amar a sua verdade. E para a gente começar a encerrar, unção sem propósito é desperdício. Pastor, eu quero que o senhor ore para Deus me dar unção. Para quê? Ah, pastor, porque eu vejo uns caras pregando, rapaz do céu. Eles olham assim e fazem. Ah, pastor, mas o povão sente na hora. É para isso? Quero que o senhor, pastor. Ah, pastor, ora para Deus me dar unção. Mas para quê, irmão? Pastor, o senhor sabe, pregador que tem unção para orar por enfermo, recebe oferta maior, né, pastor? O cachê é melhor. É para isso. Observe o texto que eu li. O Espírito do Senhor me ungiu para. Tem propósito. Tem objetivo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Poder não é para autopromoção ou glória para si. A sua glória Deus não dará outro. Isaías 42:8. Não é para isso. Jesus deixou bem claro que a unção tem propósito. E se ela não for usada com propósito, é desperdício. E não dá para reter como se fazia, ou como se tentava fazer com o maná. Não é, ela é diária, para ser usada durante o dia. Então amanheça o dia dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me use hoje. Mas se Ele usou hoje, Ele não tem obrigação de lhe usar amanhã. Se Ele usar amanhã, não tem obrigação de usar depois da manhã. É graça dEle, Ele usa quando quer e na hora que quer. E não dá para reter o vento e o sopro de Deus. As nossas caixas de fósforos não conseguem reter o agir sobrenatural de Deus. A unção não pode ser retida, não pode ser armazenada. É como o maná do deserto, tem que ser colhida diariamente, mas nunca acumulada. Muitos estão caindo por tentar reter a unção de Deus. E talvez porque Deus lisou uma, duas, três, 4 vezes, você está com um pedaço de madeira na mão, batendo numa árvore qualquer, achando que o machado está lá, mas já caiu há faz tempo, e só lhe resta fama. Mas a fama não traz nada de efeito produtivo a longo prazo. Talvez até leve o povo à emocionalidade, talvez até dê um espetáculo, mas se você quiser efeito prático, Deus tem que soprar do céu sobre a tua vida de novo, e fazer descer sobre ti um azeite novo e um óleo fresco dele. Sabe, queridos, eu vou encerrar. O grande pregador, pastor David Wilson, teve uma visão, e nessa visão Deus olhou para ele e disse: olha para os meus filhos na terra, veja como eles são fiéis, veja como eles são íntegros, mesmo diante da prova e da dor. Na visão, o diabo teria dito a Deus: é verdade, o Senhor tem razão. Diante da provação e da dor, os teus filhos têm sido fiéis. Prova eles com a bonança, prova eles com a prosperidade, prova eles com a fama e com o sucesso, e veja se eles não te abandonam. Infelizmente, muitos têm abandonado o arraial dos santos porque cresceram
subiu fumaça para a cabeça. Começaram a achar que eles são maior que a unção e que possuem unção. Ninguém possui a unção é que possui a gente. Ninguém é dono do poder. O poder que é dono nosso, e tudo que eu posso dizer, Senhor, eu preciso de Ti, como nenhuma outra geração do passado precisou. Eu dependo do Senhor como nenhuma outra geração do passado dependeu, porque nós temos diante de nós desafios que as gerações passadas não tiveram. Nós precisamos de Ti, somos carentes e dependentes do Teu maná diário. Sopra sobre nós o Teu Espírito, e que o Teu Espírito em nós não nos leve ao orgulho e à soberba, mas nos leve à lição do esvaziamento e à cruz, e que quanto mais unção o Senhor ministrar sobre nós, mas a gente seja capaz de descer, mas a gente seja capaz de mergulhar na Tua presença, de nos entregar e de mostrar a nossa vulnerabilidade. Fique em pé, por favor, eu quero orar com você. Nesses 5 minutos que me restam, eu quero convidar a cantora Cirlei, ela vai cantar uma canção aqui, e é uma canção exclusivamente para você. Enquanto ela se prepara, olhe para mim. Um grande escritor teve uma visão de Deus, e na visão ele olhou para o exército de Deus e viu um exército forte e poderoso na terra. Olhou para os crentes e a couraça brilhava. Olhou para os crentes, o escudo estava pronto. Olhou para os cristãos e a espada estava na mão, preparados para o embate. Mas ele olhou, e um exército invisível se colocou na retaguarda dos cristãos, aonde eles não tinham couraças, aonde eles eram vulneráveis, e esse exército começou a soltar flechas, e essas flechas começaram a sangrar os cristãos, e eles não percebiam isso, e de repente eles começavam a jogar a espada do lado, a couraça do lado, porque a guerra parecia fácil. É como se dissesse: a gente não precisa dessas armas. E o exército de Deus começou a ser destruído por um exército invisível. E o homem de Deus que recebia a visão perguntou para o Senhor: que exército é esse? Deus disse: esse é o exército mais difícil de ser vencido depois de ter conhecido a glória. Esse exército se chama orgulho, e é ele que tem destruído milhões de pessoas na terra. Quando a gente começa a achar que não precisa mais da espada e da couraça, quando a gente começa a achar que nos tornamos profissionais e que o efeito vai ser o mesmo em qualquer igreja, então talvez seja esse o nosso fracasso. Mas que nesta manhã Deus nos levante poderosamente.